Vamos apenas fazer aqui um breve resumo do que nos traz, por exemplo, vocês estão abertos aí no capítulo 2, versículo 18, que é a igreja de Tiatira. Mas vamos voltar rapidamente, vamos ver aí um ponto da igreja de Éfeso. Vocês se lembram, eu postei no grupo as tabelas, os estudos anteriores com os estudos de hoje e posteriores a respeito das cartas. Então, nós vamos ver nessas tabelas tanto as virtudes dessas igrejas, quanto os pecados, os fracassos dessas igrejas. Então, vamos, por exemplo, vamos nominar aqui, para ser rápidos, ok? E vamos nos lembrar. Qual seria, evidentemente, o que nos chama a atenção com respeito à realidade de Éfeso, a comunidade de Éfeso? Qual é a chamada de Jesus Cristo para a comunidade da igreja de Éfeso? Por favor, abram os seus microfones e, por favor, eu gostava de ouvir de você ou de alguém qual seria o ponto central do que o Senhor chama Éfeso ao arrependimento. O que vocês acham? Qual foi a questão aí? Qual era o ponto? É possível descobrir? Podemos falar, pastor? Sim, por favor, abram os microfones e falem. Bom, no meu entendimento, o que ficou presente quando estudamos a primeira carta de Éfeso, o arrependimento, né? É um passo atrás. Então, mas qual era o problema da igreja, daquela comunidade? Por que eles tinham que se arrepender? De Éfeso. Por que o Senhor pede para eles se arrepender? Estavam vazios por dentro, né? Já estavam se entregando a heresias e a outras, as mentiras e a outras coisas que não condiziam, né, com a igreja de Jesus. Então, verifique o versículo 4. O versículo 4 diz: qual era o problema ali? Eles abandonaram o primeiro amor. O primeiro amor. O grande problema de Éfeso é que aquela comunidade ela havia abandonado o primeiro amor, quer dizer, a primeira relação. O primeiro amor é o amor ao Senhor, a sua entrega, a sua dedicação, a sua devoção, né? E agora em Esmirna, vamos a Esmirna. Vamos ver aí o que nós podemos perceber aqui. Esmirna parece que não tem uma característica de fracasso, de pecado, mas ela estava a passar por algo muito difícil. O que nós percebemos aqui? Que era difícil para aquela comunidade. Era muito difícil. Eles estavam a passar por uma situação... Por calúnias, não era, pastor?
Sim, também. Eles tinham um problema ali de alguns poucos que se diziam judeus e não eram, quer dizer, que se diziam fiéis, mas não eram fiéis. Uhum. Mas no versículo 10, perceba aí, qual era a característica dessa igreja. Se Éfeso era uma igreja que havia abandonado o primeiro amor, agora, Esmirna havia ou estava a passar por uma situação difícil. Versículo Ia 10, ser, ia ser eles iam ser postos à prova. postos à prova. Então, o que a gente chama de tribulação. Tribulação, prova, provação, não é? Então, a provação nunca é maldição. Nós temos que lembrar disso, hein? Provação nunca é maldição. A provação, ela faz parte da nossa tendência de fidelidade ao Senhor. Então, esse é o ponto. Eles iriam passar, na verdade, por uma grande tribulação. E agora Pérgamo. Vamos a Pérgamo. Perceba aí, qual é o problema de Pérgamo? Vocês podem apontar aí para mim? Problema agora era um problema de pecado sério, não é? Qual era o problema do pecado aqui de A Pérgamo? doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão. Olha aí, versículo 14. Então, quem era Balaão? Balaão é uma figura do Antigo Testamento que é uma figura de um profeta que todos acreditavam que ele podia tanto amaldiçoar quanto abençoar, dependendo do dinheiro que ele recebia. Então, nós temos aqui uma comunidade envolvida com o mercado do evangelho, não é? Quem paga mais recebe bênção, quem paga menos recebe maldição, segundo o profeta aqui, o falso profeta Balaão, não é? Não é isso? É coisa que nós hoje não temos, não é? Nós não temos isso nos nossos dias, né? Temos ou não temos, o Luiz? Temos muito, né? Temos muito. Quer dizer, é o preço dos encantamentos. Nós temos aquele que você vai, dê o dízimo, não é isso? Dê o dízimo para ser abençoado, dê o dízimo para receber uma palavra de profecia, dê o dízimo para receber uma palavra de encorajamento, não é? Então, era isso um dos grandes pecados de Balaão, além de outros aqui da igreja de Pérgamo. Muito bem, chegamos a Tiatira. Vamos a Tiatira, então. Eu vou pedir ao Luiz Fernando, eu não sei, o Paulo. Paulo, faça essa leitura para nós, do versículo 18 ao versículo 29. Será que eu estou só preocupado com a internet do Paulo, mas até então, acho que a gente consegue, né, Paulo? O que você acha? Creio que sim, vamos tentar, não é? Então, vamos lá. Se calhar, vou tirar o vídeo, pastor, um Sim, instante. por favor. Quarta carta à igreja de Tiatira. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé, a tua paciência e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos.
para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, se guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Então, obrigado, Paulo. Essa é a nossa, o que nós ouvimos da mensagem do nosso Senhor Jesus, a partir naturalmente, da palavra da Escritura que foi registrada pelo apóstolo João. Notem que eu vou comentar novamente isso para a gente ficar bem esclarecido, que essas igrejas, elas foram históricas, elas existiram, mas, ao mesmo tempo, o número 7 tem um fator simbólico, que é justamente o número 7, significa totalidade. Então, cada igreja aqui, todas elas, e ao mesmo tempo individualmente, elas são um símbolo de todas as igrejas, de todas as comunidades na face da Terra, durante toda a história, durante todas as gerações. Algumas parecem-se com Éfeso, outras parecem-se com Pérgamo, outras parecem-se com Esmirna, e assim por diante. Então, aqui nós temos o retrato, não é? Uma figura da igreja, da comunidade de Tiatira. E vou tentar aqui fazer colocar aí a minha compartilhar a tela, de modo que possamos perceber aí alguns pontos importantes. Espero que vocês estejam a ver aí a tela. Estão a ver a tela? Se estiverem a ver... Sim, estou, pastor. Estão a ver somente uma tabela, não é isso? Sim. Isso mesmo. Então, nós estamos vendo aí a igreja de Sardes, desculpe, igreja de Sardes. Vamos aqui, desculpe. A igreja de Tiatira. Então, temos aí, nós colocamos aí as 4 colunas. A primeira, uma definição ou uma característica da igreja, essencialmente. Tá? Nós temos aí Tiatira, nós temos também o quê? Veja aí, nós temos, depois temos as virtudes, temos as fraquezas e temos as promessas feitas por Jesus, nosso Senhor, a essa comunidade. A característica da igreja de Tiatira é justamente essa aqui, ó. É uma igreja com uma liderança imoral, certo? Uma liderança imoral. Por quê? Porque nós vamos perceber aqui, e nas primeiras, logo de início, versículo 20,
nós vamos ter aí a palavra de Nosso Senhor, dizendo que contra a igreja de Tiatira, o Senhor tinha que eles tolerassem uma mulher chamada Jezabel, que se dizia profetisa e que ensinava e, ao mesmo tempo, enganava os servos daquela comunidade. E o que ocorria é que havia uma prostituição, e essa prostituição nós vamos entender que prostituição seria essa, ok? Então, vamos nos ater agora ao aspecto um pouco mais histórico, para que nós possamos perceber aí alguma diferença aí das outras igrejas. Primeiro, Tiatira, ela ficava um pouco mais ao sudeste de Pérgamo, nós estudamos Pérgamo, né, na outra vez, ficava ao sudeste de Pérgamo e era uma cidade comercial. Então, nós vamos nos lembrar bem, por exemplo, desse aspecto comercial, quando abrimos a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Você está com a Bíblia aí? Você pode ler Atos 16, que nos vai lembrar aqui de um acontecimento quando o apóstolo Paulo está na cidade de Filipos, no versículo 14. O Luiz, você pode ler para nós, Luiz Fernando? Atos 16, 14, faz favor. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Nós temos aí a primeira vez uma citação de uma pessoa, de uma senhora, de uma mulher comerciante da cidade de Tiatira, e ela era uma comerciante de púrpura. E ela estava a visitar a cidade de Filipos, na época em que o apóstolo Paulo estava presente ali e estava a orar com um número ali de mulheres à beira do rio. É interessante notar que Tiatira, então, ela possui, naquela época, no final do primeiro século, uma associação comercial. E só que essa associação comercial, quando eles se encontravam, esse mercado incluía também, junto com todos os comerciantes ali, incluía um número de cultos idolátricos, pagãos, que envolviam a presença no templo pagão. E consistia, por exemplo, numa dificuldade imensa para os cristãos comerciantes ali, porque os cristãos comerciantes não podiam e não jamais entravam para a adoração idólatra, e essa adoração que envolvia todo aquela ideia da adoração pagã, idólatra, que Cristo naturalmente não se fazia presente, havia também, posteriormente, uma devassidão sexual. A verdade é que o que ocorre é justamente uma palavra de contrariedade, uma palavra de chamada ao arrependimento também. É tanto que, por exemplo, o Senhor vai se mostrar como o mesmo Deus que aparece para Daniel. Se você ler, por exemplo, o versículo 18, o Senhor vai dizer aqui: assim diz, escreve, isto diz o Filho de Deus.
que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Quer dizer, a mensagem não vem de qualquer um, mas vem justamente daquela visão que foi registrada por Daniel. Se você vai a Daniel, o livro de Daniel, na visão que Daniel tem do Filho do Homem, do Filho de Deus, né? O Deus Todo-Poderoso que se apresenta diante de Daniel, uma visão transcendente, o Daniel capítulo 10, versículo 6. Se você for, e você vai encontrar justamente essa descrição, muito parecida justamente com a descrição aqui que o próprio Senhor Jesus diz, que ele tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. E ele diz aqui em Daniel 10, versículo 6, o corpo, Daniel está a narrar aí a figura deste ser divino, né? Ele diz assim, o seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Então, nós temos aqui os pés como cor de bronze e os olhos como tocha de fogo. A mesma caracterização aqui de que o Senhor está a dizer. Isso tem um enorme significado, porque é justamente os olhos que conseguem ver além daquilo que é possível os olhos carnais verem. Então, os olhos como chama de fogo é justamente a visão penetrante de Nosso Senhor. E os pés como latão reluzente é justamente aquele que tem a soberania, aquele que tem a segurança, não é? E é justamente esse Deus que se mostra a Tiatira, de modo que o que o Senhor vai dizer a Tiatira? Primeiro, eu conheço tuas obras, versículo 19. Teu amor, teu serviço, tua fé, tua paciência, as últimas obras são mais do que as primeiras. Então, há algumas virtudes aqui, como o amor ágape, como o serviço e a fidelidade, como a perseverança. É isso que nos diz aí o capítulo 2, versículo 19. Mas, ao mesmo tempo, existe aí no versículo 20 ao versículo 23 uma comunidade que é tolerante com a sua liderança, que é corrupta. E é isso que nós percebemos aqui com a tal profetisa, que é chamada de Jezabel. Quer dizer, quem é essa Jezabel? Jezabel também tem uma figura que nos lembra o Antigo Testamento, é justamente uma mulher, a mulher do rei Acabe. Isso você consegue perceber isso. 1 Reis 19 e 2 Reis 9, você vai ter essas duas referências, não é? E ela promovia o quê? Na verdade, Jezabel promovia idolatria dentro de Israel. E a igreja de Tiatira, então, possuía, ou permitia uma nova Jezabel, não é? Uma nova Jezabel, como nós percebemos, uma nova Jezabel, que tudo indica era membro dos nicolaítas. Vocês se lembram que nós falamos dos nicolaítas. Os nicolaítas eram, na verdade, um grupo de cristãos que eles se relacionavam tanto do ponto de vista da religião como da mundanidade, quer dizer, a vida mundana e a vida religiosa. E o Senhor, então, diz que aborrece
esse estilo de vida. Quer dizer, não dá para manter uma vida religiosa, fiel a Deus, e uma vida com compromisso com uma enormidade de estilo de vida totalmente incoerente ao Evangelho, né? É o estilo de vida hoje onde ninguém é de ninguém. Então, é mais ou menos o estilo de vida dos nicolaítas. E exercia, na verdade, essa mulher exercia uma influência de liderança profética e desviava muitos da fé. Notem o versículo 22 e 23, que o Senhor Jesus diz, 22 e 23, eu a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. O que o Senhor está a dizer é que os que cometiam esse adultério, no sentido de não um adultério físico, mas o adultério de viver essa vida dupla entre o espírito e a devassidão sexual ou a devassidão moral, não é? Seriam naturalmente provados pelo Senhor. E essa é a mensagem que Cristo dá, até porque o Senhor os rotula como instrumentos de Satanás. Veja o versículo 24, quando diz assim: a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como se diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Olha, essa tendência desse envolvimento com as coisas proféticas dessa mulher levavam as pessoas a falarem de coisas profundas, que, na verdade, essas coisas profundas nada mais eram do que as profundezas da carne, as profundezas da nossa natureza humana, pecaminosa e miserável, né? Essa é a realidade dessa comunidade no final do primeiro século. Ora, o Senhor também dá possibilidade para que eles se arrependam, né? Veja aí, por exemplo, o versículo 26 e 28, não é? O Senhor está a dizer aí, 26 e 28, ao que vencer, né? Versículo 25 especialmente, o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações, com vara de ferro as regerá. Isso significa que haverá uma corregência, essa é a perspectiva que o Senhor Jesus nos dá àqueles que são fiéis ao Senhor, né? Apesar de todas as possibilidades de viver uma vida dissoluta como o Senhor odeia, né? Ele diz: com vara de ferro as regerá, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Nada mais do que isso. Você vai perceber isso no capítulo 22, versículo 16, e refere-se, na verdade, à vida eterna. Bem, essa é a realidade dessa igreja chamada Tiatira. E nós temos aí alguns pontos que nós queremos enfatizar, né? Numa realidade onde vivemos uma vida onde todos falam, estamos a viver, por exemplo, no século XXI, onde todos podem falar, né? Onde todos têm o direito de falar e falar o que quiserem. Basta que você vá ao YouTube, ou as redes sociais, ou a televisão, mas especialmente hoje, todos têm a possibilidade de falar o que quiserem, de interpretar a Bíblia, por exemplo, no caso
dos que assim se dizem crentes, não é? Ou que se dizem cristãos, ou que se dizem espirituais, eles têm toda a abertura para dizerem o que quiserem. E, infelizmente, há uma multidão, centenas e centenas de pessoas que têm seguido essas pessoas que falam o que pensam e acreditam piamente que estão falando em nome de Deus. Qual é o grande problema? O grande problema disso é que, quando nós deixamos as Escrituras de lado e falamos mais das nossas experiências do que aquilo que nos traz a Escritura, nós acabamos falando aquilo que é indevido ao Evangelho. Basta que nós nos lembramos aqui dessa Jezabel, que é uma profetisa, está numa igreja e que tem toda a disposição para ensinar. O Senhor Jesus conhece, ele tem olhos de chama de fogo. E como conhece, ele está a dizer a essa Jezabel, ou a essa mulher, ou a quem for hoje, por exemplo, nos nossos dias, que há necessidade de um arrependimento. Versículo 21, aí, note aí, que diz assim, Jesus diz, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua impureza ou da sua prostituição, e ela não se arrependeu. Parece que nós estamos justamente vivendo uma realidade onde todos falam em nome de Deus, né? Basta, por exemplo, que você também ouça aí, como eu disse, os canais, né? Os canais de comunicação, de média. Esse mês nós fazemos mais um ano, celebramos mais um ano da Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu dia 31 de outubro de 1517. E qual foi a grande tônica da Reforma Protestante? Que aconteceu a começar de Martinho Lutero e que depois, então, se espalhou pela Europa e depois foi ao mundo afora. A mensagem era que a palavra de Deus era a única possível revelação de Deus para o ser humano. Isso significa que a autoridade maior não está numa pessoa, mas sim na palavra de Deus. Por isso que não existem pessoas mais ungidas e menos ungidas. Eu queria até citar essa questão de mais ungido, mais unção, menos unção, por quê? Porque é o que nós estamos a ver hoje nos nossos dias. Pessoas que viraram gurus, coaches, treinadores da alma, da mente. Nós não largamos os livros escritos por essa gente, não é? Os marqueteiros, os youtubers, né? E temos os youtubers cristãos que falam realmente em nome de Deus. E não existem pessoas ungidas, a não ser que a palavra de Deus, eu vou até fazer aqui uma encenação, a palavra de Deus tem que estar aqui. Então, eu tenho que me submeter à palavra de Deus. Se eu não estou submisso à palavra de Deus, falo das minhas experiências como uma padronização para mostrar às pessoas que elas têm que ter a mesma experiência que eu estou usando a minha experiência como um sinal de revelação de Deus. Eu estou mentindo. Eu estou fora do caminho do evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. Nós precisamos estar conscientes disso, a fim de que nós não vivamos como a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira promovia uma liderança
livre, uma liderança funesta. Hoje nós temos, por exemplo, pessoas que interpretam a Bíblia como bem querem. Basta que você tenha a Bíblia. O fato de você ter uma Bíblia não significa muita coisa, não. Não fique pensando que o fato de você andar com uma Bíblia, ou tê-la, ou lê-la, ou interpretá-la como você quer, isso não lhe dá autoridade nenhuma de fazer o que bem entende. Eu estou a dizer isso por quê? Porque é o que nós temos visto por aí. Nós temos visto que a palavra de Deus, ela deixou de ser examinada para ser interpretada ou reinterpretada. Por isso que, por exemplo, hoje é possível nós admitirmos uma série de verdades ou de condições ou de estilos de vida que tomamos pela Bíblia e dizemos, não, eu sou bíblico, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim, quando, na verdade, há graços erros de interpretação e nós colocamos o que bem entendemos nelas. O problema de Jezabel, a profetisa de Tiatira, é que isso nos leva à falta de conduta que agrade ao Senhor, que ame verdadeiramente ao Senhor. Então, essa palavra é justamente uma palavra dura, mas é necessária, principalmente nesse tempo que nós estamos a viver. E digo mais, precisamos dessa Bíblia, dessa palavra, para nos alimentar espiritualmente. Eu fico impressionado nos nossos últimos tempos, é que as pessoas elas estão muito mais conscientes de uma teologia ou de um ensino de uma igreja tal ou de um pastor tal, do que a palavra de Deus fale a elas de maneira profunda, de maneira acalentadora, de maneira que vá transformando a nossa vida. Então, esse ponto aqui da igreja de Tiatira é um retrato da igreja de hoje. Não é apenas um retrato da igreja de uma comunidade de 2000 anos atrás, mas é a realidade de uma igreja, ou de nós que vivemos nesse mundo tão confuso e tão complexo e tão complicado, onde nós temos visto tanta gente falando aí em nome de Deus, né? Então, essa é a mensagem da igreja de Tiatira. Qual é a grande bênção? A grande bênção é o arrependimento. Na maioria das cartas, o Senhor Jesus diz a respeito da necessidade de arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é todos os dias nós voltarmos para nós mesmos, e pedir ao Senhor que nos revele a sua vontade e como nós queremos e devemos agradá-lo. Outro ponto importante que nós temos que salientar é que, geralmente, e eu digo isso a você, se você vai a um culto, ou se você ouve uma mensagem onde você tenha 7 passos para uma vida melhor, 3 passos ou 3 etapas para conseguir se dar bem na vida do casamento, ou na vida sexual, ou na vida profissional. Muito cuidado com essas mensagens, muito cuidado, porque essas mensagens, elas nada mais são do que vozes do demônio para nos tirar do centro. Qual é o centro? O centro da mensagem. Quer ir a uma igreja, vá a uma igreja onde a mensagem seja a partir de Deus, a partir de Cristo, a partir da Trindade, uma igreja trinitária, uma igreja que pregue o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma igreja que esteja a tirar o homem do centro
O grande problema nosso são as mensagens proféticas que têm muito mais a falar a nós, do ponto de vista do ser humano. O ser humano é colocado no centro. Então, assim como Daniel, desculpe, assim como Davi matou Golias, você também vai matar o seu Golias, não é? Essas mensagens, elas nada mais são do que engodo, do que um grande engano para nos entorpecer. Há um entorpecimento generalizado. Eu não digo a respeito de igreja, só igreja católica, não. Estou a dizer da igreja evangélica, especialmente. Igrejas que são evangélicas acabam por se tornarem grandes grupos de coaches, de treinadores para a mente, ou dando aí lições para o nosso dia a dia, quando, na verdade, nós precisamos aprender a ouvir mensagens que nos levem a conhecer mais Jesus, mais Cristo, mais o Senhor. É essa mensagem. Mensagem está em Cristo. Cristo é maior do que tudo, maior do que a igreja, é maior do que a Bíblia, é maior do que qualquer coisa que possa existir, porque ele é a própria mensagem. Então, onde é que nós vamos? Sim, vamos à palavra de Deus, vamos à Bíblia, aos evangelhos. Mas a Bíblia não é maior do que Cristo. A igreja não é maior do que Cristo, embora nós precisemos da igreja. Mas precisamos de comunidades saudáveis e precisamos ser saudáveis também, né? Eu queria deixar isso para vocês e, naturalmente, espero que isso tenha tenha um resultado verdadeiro, consciente. Queria deixar para vocês também essa, não é, de modo nenhum, não é uma exortação, mas é uma recomendação, né, que nós possamos estar mais sensíveis a esses devaneios que ocorrem, principalmente nos, nos dias que estamos a viver hoje, né? Eu queria ouvir de vocês alguns segundos aí, alguma coisa que chamou sua atenção daquilo que nós falamos em respeito à igreja de Tiatira. Queria que vocês pudessem abrir os seus microfones e ou perguntar. Pastor, uma coisa que me chamou a atenção foi aquilo que o pastor falou em relação, às vezes nós, quando estamos a falar com alguém, pormos-nos no centro da atenção, no sentido de que, porque às vezes inconscientemente nós estamos a falar com alguém, e a pessoa está a passar por um problema que é semelhante a algo que nós também já passamos, e acabamos por entendê-la e respeitá-la, e até dizendo: olha, eu na altura fiz isto, fiz aquilo, epá, fui por estes meios, achei que seria o mais aconselhável, pronto, não prejudica ninguém, não. Pronto, isto é um exemplo, não é, pastor? A minha pergunta é: o que me vou chamar a atenção foi o facto do pastor estar a dizer que, ao podermos estar a falar nisso, estamos-nos a colocar então no centro da atenção. Então, é errado ou não é errado no sentido de, pronto, no sentido de que seja algo que nós estejamos a fazer, porque temos consciência de que estamos a explicar à pessoa o certo,
não é? Que já vivemos aquilo, ou mesmo que a gente não viva, olha, eu não sei, não percebo isso, não consigo colocar na tua posição, mas pronto, mas respeito. Então é assim, pastor, é errado nós, quando estamos a falar com alguém, aconselharmos, não é bem aconselharmos, mas falar um pouco da nossa experiência, se nós já vivemos aquilo, ou uma situação semelhante, sem falarmos, pronto, de alguma referência bíblica, Hum, ou seja, estarmos a ter uma conversa com alguém, Estou entendendo. mas não falar de algo bíblico. Uhum. É, Não, deixa eu melhorar aqui. Quando nós falamos aqui dessa realidade da igreja de Tiatira, nós estamos a falar de alguém com uma autoridade espiritual. A tal Jezabel, que aqui está registrada, ela é, ela é tomada como uma pessoa de autoridade espiritual. No caso, por exemplo, seu, que você citou agora, ou meu, por exemplo, não é problema algum ser empático. Uma coisa é você ser empático, outra coisa é você se colocar no lugar do outro, é, é dizer, olha, eu também passei por isso, vamos caminhar juntos. Isso não é problema nenhum, pelo contrário, isso é uma maneira de você acabar revelando o amor de Deus através da sua vida. O que é perigoso é quando alguém, em nome de Deus, está a direcionar pessoas para fora do Evangelho com uma mensagem enganadora. No caso entendi. aqui dessa mulher que é citada aqui pelo Evangelho. Então, pelo Evangelho não, pela carta aqui. Então, fique tranquila, continue testemunhando, sendo empático, sendo um instrumento de apoio, partilhando também da mesma dor daquelas pessoas que talvez estejam a necessitar disso. E, é claro, no meio de tudo isso, o evangelho vai sendo espalhado, porque a graça é multiforme. É claro que em determinado momento você poderá anunciar o evangelho pela sua boca, mas É, a você gente também pode anunciar. acaba, eu, por exemplo, tenho a noção de que acabo sempre por falar em algo, hum, em algo semelhante a mim, não é? Mas é algo que eu vivenciei a partir de Deus. Pronto, algo acabo, ao fim e ao cabo, acabo por aperceber-me que não maço a pessoa, porque as pessoas às vezes acham uma maçada estar a ouvir a palavra e acabo por falar e a pessoa ouve e, e não se sente aborrecida com aquilo que eu estou a dizer. O que eu fiquei um bocadinho agora assim, apreensiva foi por causa disso, porque de todo eu quero achar-me melhor que alguém ou achar que tenho algum dom, não sei o quê, da palavra e que falo. Uhum. Não, pastor, por isso é a minha De pergunta foi focada maneira, nisso, de porque maneira nenhuma tem a ver com o seu testemunho de empatia e de partilhamento do amor de Deus, não é? Sem dúvida alguma. Mas o problema aqui é de alguém que assume uma posição
de autoridade espiritual e que engana por uma interpretação e uma vida dúbia, né? Como essa aqui que nós vimos aqui. E nós estamos cheios de gente nesses dias com essa característica. Que o Senhor nos livre dessa realidade aqui, começar de mim, não é? Portanto, muito bem. Alguma coisa mais que os irmãos queiram comentar, por favor, para nós vai ser de riqueza. Que chama a sua atenção aí, 5 segundos, pelo menos 5. O pastor falou uma coisa muito importante, que as cartas está aí a menininha da Vânia, Diz. vejo o senhor aí. O pastor falou uma coisa muito importante, né, em relação às cartas do Apocalipse, que nos traz para os dias de hoje, né? Porque o pastor falou que historicamente são essas situações naquela altura, né, na época dessas igrejas, na Ásia Menor, mas espiritualmente se aplica hoje, porque nós somos a igreja de Cristo, né? Cada um é a igreja de Cristo. E por sermos a igreja, tanto as virtudes, quanto a disciplina, quanto as correções, se aplicam hoje também nos nossos dias e muito, né? Basta, ou seja, o servo, o crente na sua igreja, que não decide nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, nem para frente. Então, não produz, né? Não produz frutos, como o Senhor deseja e como o Senhor menciona, não é? Então, é aplicável nos dias de hoje. Até um certo irmão, há um pouco tempo atrás, me disse que essas igrejas eram históricas e que não tinha nenhum fundamento nos dias de hoje. Eu até pensei, me calei, mas eu acho que é completamente ao contrário, porque a palavra do Senhor ela não é específica de uma época, de um tempo, né? Ela é vivenciada nesse plano eterno todo, não é? Desde a criação até a vinda dele. E o que eu posso dizer aí nessa carta aí, de uma maneira, é que Jesus queria conscientizar o povo de Tiatira da sua doença espiritual, né? Do seu câncer espiritual. É verdade. E pedia a ele que, aliás, conseguisse isso em morte, né? Se continuasse dessa maneira, resultaria em morte É o que nós vamos ver na próxima igreja. espiritual. Na semana que vem nós vamos estudar sobre Sardes. Sim. E a igreja de Sardes é essa situação aí. Foi até o fim. Tá? Tinha aparência de viva, mas estava morta. Ele estava morto. E o que Né? o pastor disse também, que a falsa mensagem, né, que é uma coisa importantíssima, principalmente nos dias de hoje, nos nossos tempos de hoje, a gente convive com isso, e ela infiltra no coração e, com isso, nos distancia da verdade, né, nos distancia da palavra. E nos distanciando da palavra, vamos cair justamente nos exemplos que temos aí hoje de instituições, de igrejas, de crentes, né, de crentes que se dizem crentes, mas na verdade não vivem a palavra como tem que ser, né? Porque essa mensagem falsa aí de Cristo, de tudo, nos distancia o coração disto, né? Eu estava já comentando alguma coisa de Sardes, mas o grande problema nosso é a secularização. E nós vamos trabalhar isso bem, um pouquinho mais na semana que vem. Mas foi muito bem lembrado, viu, Paulo? Essas questões, nós não acabamos nos percebendo que a cada dia nós, mesmo falando em Deus,
falamos mais de Deus do que de Cristo. A gente ouve por aí. Então, Deus aparece como uma pessoa muito distante, e todos nós estamos muito ligados a Deus, o nosso vocabulário é muito envolvente nas coisas de Deus, mas no fundo, nós estamos sim secularizados, quer dizer, o mundo entrou em nós, o mundão entrou em nós, como a gente diz, e a gente não percebe, né? Foi bem lembrado sua palavra, viu, Paulo? A Ana levantou a mão, colocou a mãozinha aí. Ana? Sí, sí, claro, no, escuchando a los hermanos, su pastor y al hermano Pablo, y también a Vania, ¿no? Sobre esa secularización y sobre algo que de pronto para mí llama mucho la atención, ahí en el versículo 20 que fala aquí en mi versão, mas não estou contente contigo por deixar andar a Jezabel à vontade. Então, aí é uma repreensão para mim, né? E acredito que para os irmãos também, de não nos deixar, né? Andar à vontade o mundo, o secularismo, as coisas que nos envolvem constantemente no mundo e é uma luta constante e devemos estar firmes para estar atentos, que o Espírito Santo nos dê o discernimento e nos leve como a essa reflexão de aquilo que nós estamos ouvindo, de aquilo que nós estamos falando, de aquilo que nós estamos fazendo e o propósito por el qual nós estamos aqui e que Deus ainda nos tem aqui com vida. Então, isso ficou muito assim em minha mente. Tem toda a razão, viu, Ana? Eu queria até comentar uma característica da geração de hoje. Vocês percebem, é claro isso, é notório, o número de eventos de diversão que hoje são atrativos para as pessoas, tudo desemboca em diversão, entretenimento, cultura no seu sentido de nos dar nos levar a ficar à vontade, não é? A igreja também caminha por isso aí. As reuniões, elas têm sido muito mais sociológicas ou sociais, vamos chamar assim com um cunho social, do que com um cunho espiritual. Tudo envolve alguma coisa porque para nos chamar a um determinado momento de nos colocar diante de Deus, de nos fazer interiorizar para podermos adorar a Deus. Tudo tem que ter um aspecto de entretenimento. E é o que o mundo faz hoje, não é? As pessoas, elas trabalham para se divertirem. Elas não fazem outra coisa. Elas juntam dinheiro para quê? Para viajar. É diversão, não é? O objetivo da vida é diversão. E eu não sou contra a diversão. Eu não estou dizendo que sou contra a diversão, nem o entretenimento. Eu só estou a dizer que a vida da sociedade ela tem esse aspecto que nos tira, né? Nos tira do foco de Deus. E quando nós montamos ou quando nós desenvolvemos uma vida que dizemos, entre aspas, que é um evento ou que é uma necessidade, uma disciplina espiritual, tem que haver do lado alguma coisa que nos recompense, percebe? Nos recompense. E nos recompensa de que maneira? Não é? Ou alimentando o nosso ventre, ou alimentando a nossa mente, não é?
Então, tudo isso na verdade, um caminho. Você colocou aqui, muito bem colocado, a questão de deixar Jezabel à vontade, né? E é justamente isso que está acontecendo. Quando as pessoas se veem muito limitadas, né, com os limites aí, não, vamos fazer um culto. O culto, a ideia de culto já nos traz uma concepção, né, de aperto, de incômodo. Então nós não podemos nos sentir assim confrontados, nós não podemos nos sentir constrangidos, né? Justamente, é o que você está dizendo aí no chat. Um mundo hedonista, né? Com vontade da felicidade constante, sem permissão das tribulações. É justamente isso. Quer dizer, essa é a proposta do demônio. Com toda certeza é a proposta do demônio. Então, é o que nós temos visto aí. É a igreja de Tiatira encarnada em nossa vida, né? Isso é muito grave. Muito bem. Então, irmãos, 5 segundos aí para o Luiz. Ô, Luiz, ouvimos a sua voz. Desse texto, para mim, que traz muito alento, né? Que me anima muito, é o verso 28, né? E essa expressão que Jesus usa, né? Assim também como eu recebi do meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã, por eles, né, era conhecida como a estrela que anunciava a chegada do dia, né? É a Isso última mesmo. estrela, Vênus, né? Se eu não estou em erro, que é a que mais brilha e que prevalece sobre as outras, né? As outras vai chegando o dia, as outras se apagam e ela continua e anuncia que o dia vai amanhecer. E isso é muito bonito, né? É muito animador. Faz parte, né, da carta do Apocalipse, né? É trazer esse conforto. E é isso que ele está a dizer aqui. Fica firme, porque o dia do Senhor está a chegar. É verdade, Luiz. Amém. É a estrela d'alva, né? É a estrela da alvorada, né? E é justamente isso. O Senhor Jesus é a própria estrela da alvorada. Ele vai raiar, né? E o dia não terá ocaso, né? Eu gosto dessa frase também, né? O dia que não haverá ocaso. Nós não vamos ver o sol se pôr. Vai ser eterno, né? Então é isso que nos traz consolo. Luiz, obrigado aí de ter feito essa colocação. Enche o nosso peito de emoção e de graça, porque não é fácil, não é? Nós temos visto tanta crueldade, tanta loucura, e que o Senhor nos encha dessa esperança mesmo, que é justamente dar-lhe a estrela da manhã, não é? E então, com isso, irmãos, nós concluímos hoje o nosso estudo, esperando que possamos renovar a nossa fé e a nossa perseverança, e que não nos esmoremos, não nos esmoreçamos por tantas coisas que nós temos visto, ouvido, mas que continuemos olhando para Cristo, aquela estrela d'alva que um dia vai raiar nos céus e nunca mais haverá ocaso, né? Amém?